Ele teve que fazer uma viagem, né? E posteriormente ele voltou e a informação que ele recebeu é que não tinha mais garantia. No dia que eu comprei o carro foi no sábado. Hoje não está. Mas não tem problema, você pode requerer isso aí também se você acha não, a gente veio para resolver hoje. Senão eu vou chamar a polícia aqui. O senhor disse que é advogado? Se o senhor quiser chamar a viatura, pode chamar. Inclusive, lá no contrato está dizendo que o consumidor ele não pode acionar a justiça. Não dá garantia é crime contra o Código de Defesa do Consumidor, artigo 66. A nota fiscal é a Lei 8.137 de 1990, artigo 1º, inciso 5º. Olha, senhor, mas em relação a isso, a Polícia Militar não vai inovar para garantir essa lei, não. Ele não foi solucionado. A gente não e sabe. ele não poderia pausar a vida dele no futuro por conta... Só deixa eu finalizar, concluir aqui. A gente veio aqui porque o consumidor comprou um carro aqui na Super Veículos e esse carro ele deu problema e a empresa no momento está se recusando a dar garantia. Então, pessoal, nós estamos chegando aqui na Super Veículos, né? E bora ver o que a empresa vai dizer sobre a garantia. Bom dia, tudo bem? Bom? Você conhece o consumidor Lucas? Ainda não. Não? Já é? O consumidor Lucas, ele adquiriu um veículo aqui no mês 2. Certo. Esse veículo apresentou alguns problemas mecânicos. Ele trouxe o veículo para a empresa inicialmente ofereceu... Nissan Versa. A empresa ofereceu a garantia para ele, porém os problemas não foram sanados. Os problemas permaneceram. Após isso, o consumidor comunicou à empresa sobre os vícios que permaneciam. Só que ele falou... Para a sala aqui. Com licença. E aí? Tudo bom? Vai falar, né? Você que é o gerente, você é o Giovanni? Eu sou o dono. Proprietário? Você é Certo. quem? Eu me chamo Guilmar. Prazer. Então, aí esse veículo, ele trouxe o veículo para garantia, o veículo deu problema, né? E posteriormente a empresa alegou que a garantia já havia expirado. Porém, a comunicação do vício ocorreu antes dos 90 dias. Ele não conseguiu trazer o veículo de imediato porque ele teve que fazer uma viagem, né? E posteriormente ele voltou e a informação que ele recebeu é que não tinha mais garantia. Comunicação do vício foi dentro do prazo de garantia, dos 90 dias. Certo, aí quando ele comunicou o vício, ele não trouxe para corrigir, né? Ele não trouxe de imediato. Só que isso não pode porque o artigo 26, lá no parágrafo 2º, diz que o prazo decadencial, o prazo de garantia, ele pausa a partir do momento da comunicação. Certo, ele comunicou, mas não trouxe. Ele não trouxe de imediato porque ele teve que viajar. Certo, ele teve que fazer uma viagem. Ficou 90 dias viajando. Porque a comunicação, dentro dos 90 dias, a garantia venceu quando? Quando que ele comprou o carro? Ele comprou o carro no mês 2. Mês 2, ele comunicou quando o vício? A primeira comunicação do primeiro problema foi no mesmo mês. Certo, aí corrigiu. Na verdade, os problemas permaneceram. O mesmo problema, não foi sanado. Mecânico? Eu levei o carro pro levei o carro pro mecânico. Você deu um laudo técnico do mecânico comprovando que é o mesmo problema? É o mesmo problema. Tem as mensagens no WhatsApp. Estou te perguntando o seguinte: foi corrigido, aí você está falando que permaneceu o mesmo problema pontual. O mesmo problema. Certo. Aí você tem um laudo do mecânico comprovadamente falando que o problema do carro é o mesmo de quando foi corrigido lá no primeiro mês, você tem? Ele comunicou à empresa que o problema permanecia. Aí a empresa pediu para eu trazer o carro até aqui, ele falou que iria viajar. Posteriormente viria trazer o carro, porém quando ele compareceu à empresa, na verdade ele mandou mensagem. Essa conversa da viagem dele foi qual mês? Dia 16 de março. Mês 3. Certo. Aí não trouxe o mês 3. Ele não conseguiu trazer o carro de imediato. Certo. Aí ele conseguiu trazer quando?
Não trouxe, porque quando eu viajei, quando eu cheguei de viagem, eu falei pra ele, eu sou o Giovanni, que é o gerente, eu cheguei de viagem, posso estar levando o carro? Aí ele pegou e falou, o carro já saiu fora da garantia. Porque eu fiquei 1 mês e 20 dias. Entre o mês do mês que você viajou até o mês que você acionou de novo a garantia, esse lapso temporal é de quantos dias? Eu fiquei 1 mês fora, fiquei 1 mês em São Paulo, 1 mês e 20 dias por aí, em São Paulo. A empresa alegou que tinha passado 96 dias. Certo. Você fica entre o lapso que você acionou a garantia, aí você demorou 50 dias até acionar de novo a garantia? Não, assim automaticamente. O acionamento ele foi feito a partir do momento da comunicação. Só que ele não conseguiu. A comunicação foi no mês 3. Mês 3, certo. Isso. Aí da comunicação até você acionar de novo foi 50 dias. O prazo total deu 96 dias. Não, o prazo total não foi 96 dias, que você comprou o carro mês 2. Como é que foi 96 dias? Você comprou em fevereiro? Tem as mensagens aqui. Eu tô falando o seguinte, é o segundo acionamento. Quando você acionou a garantia falando que o problema continuava, aí você saiu de férias e ficou 50 dias sem comunicação, ok? Igual no caso, no dia 16 Sim ou não? A comunicação foi feita poucos dias após retirar o carro da oficina. Não. A gente tem que falar a mesma coisa. Vou pegar um papel aqui pra gente falar olhando no papel. Ele comunicou a garantia no mês 3. No mês 3. Mês 3. Certo. Ele comunicou a garantia no mês 3. Certo. Ele comprou no mês 2, né? No mês 2. Comprou. Foi no dia 7 do 2, para ser exato. 7 do 2, certo. E no mês 3 ele comunicou a garantia. No mês 3 ele comunicou a garantia. Certo. Aí o Giovanni falou para você trazer o carro, só que você tinha um compromisso de viagem. Eu trouxe o carro. No mês 3. Eu trouxe o carro. Eu fiz a reclamação. Assim que eu peguei o carro, passou nem um mês direito. Eu falei, ó, seu Giovanni, a embreagem do carro tá fazendo barulho. Você é bom ir no ponto morto. Você aperta a embreagem, fica fazendo barulho. Certo? Não. Aí, isso aí eu entendo. Você acionou a garantia, ele mandou você trazer o carro. Sim, mas não arrumou. Okay. Continuou o mesmo defeito. Aí eu mandei Aí ele falou assim, traz o carro. Só que como eu trabalho como cuidador, eu falei pra ele, seu Giovanni, eu já tinha uma viagem marcada. Eu falei, seu Giovanni, eu tenho uma viagem marcada tal dia, não tem como eu ir. Quando eu chegar de viagem, eu posso estar levando o carro? Ele, combinado, mandou só isso. Beleza, viajei, porque foi de última hora a viagem, porque era o paciente ia fazer um tratamento em São Paulo, que surgiu a vaga do último dia, teve que ir. A questão que pega aí é esse lapso temporal de 50 dias. Né? Só que a garantia, ela pausa a partir do momento que ele comunica a empresa. Pra vocês. Eu sou advogado, não sei se é certo. Eu sou advogado. Sou dono de empresa, 15 anos de advogado. A justiça está aí para todo mundo. Entendeu? A justiça está aí para todo mundo. A justiça é a regulação de um Estado. Então você pode acionar sem problema nenhum, pode requerer seus direitos. Se você está achando que foi, de certa forma, prejudicado nos seus direitos, não tem problema nenhum. É um carro usado, é passivo de dar problema. Dentro dos 90 dias ele foi amparado. Não tem nenhuma mensagem de vocês falando que não era para trazer o carro. Tem alguma? Tem a mensagem comunicando que ele ia trazer o carro, inclusive a pessoa que atendeu por trás do WhatsApp, ele concordou com isso, ele falou ok, ele confirmou que se você traz o carro, ele confirmou que poderia trazer o carro posteriormente. Mas não é eterno. 50 dias já passou o tempo, já não é eterno. Você concorda comigo? Só que foi comunicado inicial. O prazo para você trazer não é eterno. Você falar assim, eu vou para os Estados Unidos, vou passar um ano lá. Mas aí eu vou levar o carro, combinado? Não é assim, 360 dias para você trazer o carro. Tudo tem que ter uma avaliação, né, dentro desse equilíbrio aí dos dois lados. Certo. Entendeu? Então assim, se você comunicou que ia trazer o carro, você tinha que trazer o carro. Certo, só que o prazo decadencial, ele pausa a partir do momento que há a comunicação até resolver o conflito. Aí, o que eu diz aqui no artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor? O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em 30 dias, tratando-se de...
fornecimento de serviços e de produtos duráveis e 90 dias tratando-se de fornecimento de serviços e de produtos duráveis. Lá no parágrafo 2º diz o seguinte: obstam a decadência, a reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor de produtos e serviços, até que a resposta negativa correspondente que deve ser transmitida de forma inequívoca. Então, a partir do momento que o carro ele tem um problema e o consumidor ele comunica à empresa que esse vício existe, o prazo ele pausa. Até o consumidor trazer o carro à empresa analisar para ver se houve mau uso, né, que pode acontecer do consumidor utilizar o carro de forma errada, e a empresa dizer se vai dar a garantia ou não. Aí depois que você comunicou, você passou 50 dias andando no carro e aí o carro ficou parado um mês. Acho que o carro, só de você ter mandado a mensagem, isso aí pausou o seu espaço aí de cobertura. Tá bom, gente. Só que... Vou agradecer a visita de vocês aí, desejar toda a sorte do mundo para vocês. Infelizmente esse aí eu não consigo ajudar. A nota fiscal o senhor emitiu? Nota fiscal eu não lembro na época, tem que olhar nos arquivos. Tem como o senhor puxar para nós aí? Agora não tem. Essa sala aqui estava até fechada, mas o administrativo não funciona dia de sábado. Então, mas você pode requerer. No dia que eu comprei o carro estava funcionando. Não, mas a gente... Você pode. Não, você entrou, a luz estava. Mas no dia que eu cheguei aqui, no dia que eu comprei o carro foi no sábado. Hoje não está. Mas não tem problema, você pode requerer isso aí também se você acha. Não, a gente veio para resolver hoje. Senão eu vou chamar a polícia aqui. Isso aqui é crime. Meu amigo. Não pode. Negar a garantia é crime. Deixa eu te falar uma coisinha. A garantia, ela está posta em contrato e ela pode ser discutida ou através do PROCON na fase inicial ou através da justiça comum. Entendeu? O senhor é advogado? O senhor disse que é advogado? O senhor disse que é advogado? Se o senhor quiser chamar a viatura, pode chamar. Inclusive, lá no contrato está dizendo que o consumidor ele não pode acionar a justiça. Opa, mas isso aí é aberto a todos. Não tem como. O contrato está falando que não pode acionar a justiça? Tá falando. Deixa eu dar uma olhada no contrato. Fala para mim qual parte que ele fala lá que não pode acionar. E também que assim, o contrato está regendo os dois lados de uma moeda. Não quer dizer que você não possa acionar de jeito nenhum. Eu não posso te proibir de acionar a justiça. Não pode, é uma cláusula nula. Eu posso te proibir de acionar a justiça é para todo. Não pode, é uma cláusula nula. Direito de ação é um direito público, subjetivo, autônomo e abstrato. Isso. Então não precisa nem se ela trazer isso à tona, não. Né? Isso aí é uma cláusula nula, com certeza. Se ela te constar no contrato, o que eu acho muito difícil, eu tenho 15 anos de estrada, nunca colocaria uma cláusula dessa no contrato meu. Certo. Mas não tem problema não, você pode requerer seus direitos, a justiça está aí para todos, tem o PROCON, tem várias searas aí de proteção do consumidor. Tem PROCON, tem juizado especial, se você não quiser recolher as custas, você prova lá que você tem. Certo. Tá bom? Vou chamar a polícia aqui então. Fique à vontade, irmão. Aí você pode chamar lá na calçada lá, tá? Você entende, né? Entendo sim. Se você falar algo. Oi, bom dia. Eu tô precisando de uma viatura de polícia aqui na Super Veículos, aqui no... Vou pegar um endereço aqui, porque o consumidor ele adquiriu um veículo aqui na Super Veículos. Avenida Marechal Lima de Moraes. Avenida Marechal Lima de Moraes, quadra 27, lote 6, Via Nova, Canaã. E a gente precisa fazer um boletim de ocorrência. O que aconteceu? Não entendi. O consumidor ele adquiriu um veículo aqui na Super Veículos e o proprietário está se recusando a dar garantia. E até agora não foi apresentada a nota fiscal também. Isso é crime contra a ordem tributária, não dar garantia é crime contra o Código de Defesa do Consumidor, artigo 66. A nota fiscal é a Lei 8.137 de 1990, artigo 1º, inciso 5º. Entendi. Olha, senhor, mas em relação a isso, a Polícia Militar não vai ir no local para garantir essa lei, não. Nesse caso, o senhor tem que entrar com processo contra ele e na questão do crime registrar uma ocorrência na delegacia de polícia. Então a polícia diz que não vai comparecer no local para fazer um boletim de ocorrência sobre um crime que está acontecendo no local.
o crime que ele está cometendo é de não fornecer a garantia. A negativa de garantia ela é prevista no artigo 66 como afirmação falsa e enganosa, é crime. E a não entrega da nota fiscal também é crime, é pena de 5 anos de cadeia. Qual que é o nome do senhor? Eu me chamo Guilmar. E o senhor é o que do cliente? Eu sou um repórter, estou fazendo uma reportagem em defesa do consumidor. Entendi. Tudo bem, pode aguardar aqui. Tudo bem, muito obrigado. Pessoal, tivemos que acionar a polícia militar, né? Porque como o proprietário da empresa disse que não vai dar garantia, não apresentou a nota fiscal ela deve ser entregue ao consumidor. Caso seja negada essa entrega da nota fiscal, se essa nota fiscal não for entregue ao consumidor, o proprietário ele deve ser conduzido à delegacia. Vamos ver como é que vai ser essa condução, né? Prepare-se e espera pro próximo capítulo. Esse aqui é o atendimento da Super Veículos. Como vocês podem ver, né? Muito bom e educado. O proprietário aqui, super educado, né? Fazendo piadinha. Mas, ok, vamos ver o que vai virar. Vamos segurar o nível da nossa educação, né? A nota fiscal não foi entregue, então. Só o recibo. Você pode ir na justiça, pode entrar lá na justiça. Então, se um consumidor tem um problema com a Super Veículos, ele só pode procurar a resolução na justiça. 90 dias, sim. Passou nos 90 dias, sim. Se você acha que o seu direito ele está sendo reprimido, a garantia ela foi solicitada antes dos 90 dias. É isso que você não está conseguindo entender. Ele foi solicitado em 90 dias, ele não veio trazer o carro. 50 dias depois. Eu trouxe o primeiro dia que eu reclamei, eu trouxe o carro. Porque até entanto meu carro estava Ele trouxe o carro a primeira vez. Deixa eu encostar aqui. Né? Meu tanque estava pela metade do tanque, eles me entregaram o carro na reserva. Não arrumou o que foi dito, que eu falei pra ele que a embreagem estava acontecendo isso, aquilo. A única coisa que eles trocaram foi a junta moçonética, mais nada, entendeu? Aí peguei o carro, andei no carro, falei, seu Giovanni, não arrumou isso, isso e isso. Tem como você me mandar a foto do que foi arrumado? Ele me mandou o recibo do rapaz da loja. Beleza. Eu falei, continua do mesmo jeito, não arrumou. Aí foi onde que ele falou, leva de novo que tá na garantia. Aí ele pegou e falou assim, leva que ainda tá na garantia. Eu ia levar, 2018, só que eu já 2019. estava esperando a viagem para São Paulo a qualquer momento. Aí a viagem saiu pro paciente, entendeu? Mas aí eu mandei mensagem pro Giovanni, falei, seu Giovanni... E outra coisa, eu te dar um conselho. Se tudo que você for resolver, resolve pessoalmente. Eu tentei resolver, mas ninguém. Eu te mostro as mensagens. Aqui tá aberto pra você vir. Mas eu mandei mensagem pro gerente. Ele inclusive trouxe o carro e não foi resolvido imediato. Se foi uma situação que tá te desagradando, que tem uma situação mais tensa, se desloca até o local e vai lá e conversa com o dono da loja. Se tivesse vindo conversar com o dono da loja dentro do tempo hábil, eu tô vindo aqui, tem 80 dias que eu comprei o carro. O problema não foi solucionado. Estou aqui para me resolver amigavelmente. Você é o dono da loja? Estou aqui para conversar. Agora, depois de 6 meses, você vem pessoalmente, é a primeira vez que eu estou te vendo na loja. Sim, mas aí o que o seu gerente tinha que ser feito? Aí Você tem que te comunicar. Você já vem querendo ganhar leads, ganhar like no Instagram do repórter que tá... Mas eu tentei falar com ele podia ter comunicado o senhor, não. O seu gerente não é para comunicar o senhor? A resposta da empresa e procurar uma solução amigável. Sim. Por quê? Eu tô conversando com o senhor de forma amigável também. O senhor não acha que seria muito melhor resolver o problema do que deixar isso aqui se estender na justiça por muito mais tempo? Pode estender, não tem problema nenhum, pode estender. Às vezes a justiça, ela vai... O que serve a justiça? A justiça, ela serve para dar equidade para os lados e fazer a direção certa da solução do problema. Então pode ser que eu esteja errado. Você vai na justiça, vai procurar um advogado, o advogado vai te representar e ele vai expor para o representante do Estado a demanda. Às vezes eu estou equivocado na minha forma de ver a vida. Às vezes eu estou equivocado da forma de passar. Igual você falou, você não está dando atenção e tal. Pode ser que eu não esteja, eu não sou perfeito, não. Só que nesse momento aqui eu acho que eu tenho razão. Pode ser que eu esteja errado. Aí o que vai servir a justiça? Ele vai lá, vai apresentar toda a demanda e o juiz vai analisar. Você já parou para pensar que ele teve que viajar
Porém, se tivesse arrumado Se o ele carro, tivesse vindo aqui pessoalmente... ele veio pessoalmente na primeira Não, vez ele e o não problema veio. não foi solucionado. Não, Vem sim. Veio. Ele veio aqui, presta atenção. Nós estamos falando aqui de fases. Certo. Ele veio aqui num primeiro momento, a temperatura estava X. Agora, com 80 dias, antes dele viajar, ele quis resolver pelo telefone, mandou uma mensagem, porque ele devia estar com os compromissos dele para viajar. Se tivesse resolvido desde o início... Sim, ele- mas deixa eu te falar uma coisinha. Carro usado é passivo de dar problema. Ele tem uma história antes, como é que é seu nome? Lucas. Lucas, antes de ser do Lucas, ele teve uma vida pregressa. O que acontece? Se na temperatura mais alta, com 80 dias, ele vem aqui pessoalmente, ele tinha resolvido, tinha evitado isso aqui. Só porque ele teve uma viagem, não sei, cargas d'água, às vezes foi trabalho mesmo, não tô. Eu provo que eu trabalho. Não tô desmerecendo de forma nenhuma, às vezes foi trabalho mesmo. E aí ele preferiu viajar e deixar por um lapso temporal de 50 dias. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor diz que todo fornecedor é responsável pelos erros na prestação de serviço. Houve uma prestação de serviço na garantia, certo? A gente não tem. E houve um erro Guiomar, porque, né? Guiomar, e não foi Guiomar, solucionado. a gente não e ele sabe. não poderia pausar a Guiomar. vida dele no futuro por conta. Guiomar. Só deixa eu finalizar, concluir aqui. Ele não poderia pausar a vida dele no futuro por causa de um erro passado da empresa de não solucionar o problema de imediato. Certo, mas assim, Guiomar, esse problema que você está falando que não foi corrigido, a gente não tem como comprovar se foi o mesmo problema. O senhor pegou o carro para analisar Não, novamente? quem tem que falar isso é um profissional. Ué, o senhor poderia fazer um laudo Deixa eu falar aí. uma coisinha. O que você teria que ter aqui para você embasar seu argumento? Vamos comigo, vamos passo a passo. Ele teria que ter um laudo de um mecânico profissional constatando que o primeiro problema ele se conecta com o segundo problema. Aí você teria embasamento para me falar uma coisa dessa, porque você está falando em palavras ao vento. Daniel, porque o problema não foi solucionado. Peraí. É uma observação válida, ok. Então tá, qual que é o embasamento que você tem para provar que o primeiro, ele tinha que ter ido no mecânico dele, pelo menos uns dois, e trazer aqui e falar, eu tenho aqui, ó, 2 laudos aqui, que a embreagem continua dando problema, que não sei o que continua dando problema aqui, ó. O mesmo problema que você arrumou, Daniel. E agora? Qual que era o problema de inicial? Você entendeu? Eu não sei, ele tem que falar. Explica pra ele aí, qual que era o problema O inicial? problema inicial foi o quê? Eu peguei o carro, começou a fazer barulho junto à mocionética e a embreagem. Por que eu falo que é embreagem? Porque quando você põe no ponto morto, ele ficava batendo. Você apertava a embreagem, já ficava silêncio. Mostrei, mandei pro Giovanni, falei, Giovanni, ó, tá assim, assim, assim. Então traz o carro que eu vou levar na mecânico. Levei o carro no mecânico, trocou só a junta mocionética. Aí eu reclamei da embreagem, falei pra ele, ele me fez um laudo que o mecânico de vocês, da loja de vocês, falou que não tinha nada. Beleza, peguei o carro, virei o carro aqui, ele mal esperou pegar o carro e já foi embora, que foi no sábado que eu vim aqui buscar. Peguei, a hora que eu saí daqui eu já mandei um áudio pra ele, falei, seu Giovanni, não resolveu, tá do mesmo jeito. Aí ele pegou e falou, não, traz o carro. Tudo isso que você citou foi o problema inicial. Foi. E o Aí- problema que permanece agora é qual? Aí no caso... É o mesmo problema. É o mesmo problema. De inicial. E a empresa teve conhecimento do problema inicial. Teve. Aí eu reclamei, beleza. Aí aconteceu o fato de novo. Falei pro seu Giovanni, o seu Giovanni pegou e só falou assim: não tem mais, não tá na garantia. Porque quando eu viajei, eu falei, seu Giovanni, eu tô indo viajar, eu tinha que levar o carro aí, mas se eu viajar, vai passar da garantia. Tem algum problema de eu levar o carro aí? Deixa eu terminar. Depois eu tenho que levar aí, ele, não, combinado, pode trazer depois. Eu cheguei de viagem, a primeira coisa que eu fiz foi ligar pra ele. Giovanni, eu cheguei hoje, tem como levar o carro? Aí ele, o carro não tá mais na garantia, que não sei o que. Ele mandou as mensagens lá e mandou... Mas a primeira texto. mensagem que ele mandou, confirmando que você poderia trazer o carro Eu posteriormente... mandei um áudio pra ele falando e em seguida essa ele mandou mensagem, combinado. ela integra o contrato. Porque o artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor diz que toda mensagem ou informação precisa, totalmente precisa, dada pelo fornecedor de produtos ou serviços, ela integra o contrato. E o Código de Defesa do Consumidor é um código de norma pública e de interesse social. Por isso nós estamos aqui hoje fazendo uma matéria jornalística, porque isso aqui interessa a toda a coletividade. Se hoje a Super Veículos nega a garantia para um consumidor que está tendo problema há mais de 90 dias, amanhã pode ocorrer dela negar a garantia para outro dos 90 consumidor. dias, né?
O que acontece? Todo carro usado, ele é de natureza usada. Ele tem uma trajetória usada. Então, assim, todas as peças dele são mais de 1000 peças usadas. Então, assim, quando você compra um carro usado, ele tem uma história de 5, 7, 8 donos para trás. Então é passivo de dar manutenção após os 90 dias, porque ele é de um carro de natureza usada. Ele tem uma vida pregressa de outros donos, de outros cuidados. Então, para você, consumidor, que quer comprar um carro usado, eu te aconselho, pega o carro usado, leva numa empresa de perícia para você ver qual que é a natureza do carro, para ver se o carro vai te atender. Por quê? É normal, depois de 90 dias, ele dá uma manutenção, dá um retorno, é normal. Então, assim, para você compra achando que o carro usado, ele é um carro que vai ficar 1 ano sem manutenção, infelizmente, isso aí não é uma verdade. Mas a garantia... o carro usado, ele é normal, dá um retorno, uma embreagem, entendeu? Então, assim, para você que quer comprar um carro usado, tem mesmo que se preparar para dar uma manutenção, principalmente depois da garantia, que a garantia do carro usado, ela é só de 90 dias. Infelizmente, o cliente aqui está querendo uma garantia de 6 meses, 7 meses. Não, essa informação está totalmente equivocada. A garantia não é de 6 meses. A garantia, ela foi comunicada então, assim, antes dos 90 dias. O cliente está aqui depois de 7 meses que ele comprou o carro. Comprou o carro em fevereiro. E essa reclamação que eu já tive? Entendeu? E a reclamação então, assim, inicial? Dentro dos 90 dias foi corrigido. Agora Não foi corrigido. Não foi. Eu te provo que não foi. Tá do mesmo, não foi corrigido. Não foi. Eu tenho nota fiscal do serviço que foi feito. E não foi corrigido. Como apresentar essas notas. E não foi nota corrigido. fiscal de venda do veículo. Do serviço eu tenho nota fiscal. Nem nota fiscal não é, recibo. Eu consigo apresentar na segunda-feira. É recibo, nem nota não é. Então você não emitiu a nota fiscal. Foi emitido, mas se me passar uma cópia dela, eu posso apresentar na segunda. Certo. Claro que foi emitido, com certeza. Mas a nota fiscal Mas do se você arrumar não o puder carro não foi esperar nota até fiscal. segunda-feira, tem outros caminhos, entendeu? Tem outros caminhos. Aí você escolhe qual caminho. Aí, ó, eu falei da embreagem, junta maçonética e do vazamento de combustível. Teve algum... Por que você não deixa a gente terminar de falar antes de você Tem alguma atrapalhar? mensagem do meu gerente falando para você não trazer o carro? Tem uma mensagem dele confirmando que poderia trazer o carro posteriormente. Sem prazo de... Ele não disse, sem prazo. Ele não disse Ele só nada falou sobre prazo. combinado. Depois que voltava da viagem. Mas tem o prazo da equidade, você tem que analisar ao certo. Ele demorou 60 dias, porque estava viajando, não sei se é trabalho, não sei se é férias, e aí não funciona assim, o mercado de carro não funciona assim, entendeu? Então tem um lado consumidor, que eu prezo e cuido e velo por ele, mas também tem um prazo lojista. Toda situação tem os dois lados de duas moedas. Então vocês têm que analisar a coisa como um todo, entendeu? Tem que analisar a coisa como um todo. Se você tiver alguma mensagem do meu funcionário falando, ó, o carro não está na garantia dentro dos 90 dias, não é para trazer o carro, isso, tudo que ele pediu dentro dos 90 dias foi corrigido, foi bem aceito, foi bem atendido, não tem nenhuma negativa. Isso aí, com certeza, revela também o interesse da loja em prestar um bom serviço, em prestar um bom atendimento, né? Mas a justiça está aí para todos, né? A gente pode estar aguardando aí para ver o que a justiça vai decidir. Não tem problema não. Se eu tiver errado, a gente vai, com certeza, cumprir a lei, cumprir o nosso papel de bom cidadão. A gente está aqui para resolver. Pessoal, infelizmente, né, nós vamos ter que aguardar a polícia militar, né, fazer o procedimento legal, porque eu estou vendo que infelizmente não vai ter acordo aqui na Super Veículos, né? O consumidor, ele adquire um veículo, paga aproximadamente 50 mil reais nesse veículo e não tem respaldo nenhum. Se o consumidor ele comunica que o veículo está com problemas mecânicos antes dos 90 dias e comunica que precisa viajar, mas após voltar da viagem ele traria o veículo aqui, porém quando ele volta da viagem a empresa nega a garantia, isso aqui é uma falta de respeito danada, é um absurdo. O consumidor ele tem que ser respeitado. Mas ele está sendo respeitado, você está sendo respeitado educadamente, você está sendo educado recebido. Sim, mas quando eu tive a reclamação do carro, só para você ver aqui, ó. A garantia do carro usado não é eterna. Mandei mensagem para ele aqui, ó. A garantia do carro usado ela não é eterna, entendeu? Então assim, tem que seguir o contrato. O contrato está aí para
Para ser o termômetro dos dois lados. O prazo entendeu? decadencial ele pausa a partir do momento da comunicação. E se vocês não pudessem esperar o consumidor voltar de viagem, vocês poderiam 60 dias não é um prazo aceitável. Vocês poderiam ter comunicado a ele, até porque um dos direitos básicos do consumidor. É isso que eu quero falar para você. Senhor, deixa eu Guilmar, terminar, né? Deixa eu terminar de falar. É Guilmar. Vamos. Guilmar, com toda educação. Um pouquinho de Esses respeito. 60 dias O não é um prazo. O consumidor ele que comunicou encaixa a dentro de uma empresa. razoabilidade dessa relação aqui nesse momento, entendeu? Não faz sentido se ele fala assim, ó, com uma semana eu vou estar aí. Agora, 60 dias não é um prazo aceitável, infelizmente. Aqui, ó, pessoal. Entregou na mão do Ricardo aí, né? Você pegou o carro no dia 7/2/2026. Já se passaram 166 dias. Eu comuniquei 96 dias e eu estou retratando a informação aqui nesse exato momento. Não é 96 dias, foram 166 dias. Beleza, pessoal? Porque o nosso jornalismo ele é sério e toda a informação que for veiculada, ela será somente a verdade. Mas isso não tira o direito do consumidor. O consumidor, a partir do momento que ele comunica antes dos 90 dias sobre o vício no carro, esse problema ele deve ser sanado posteriormente, porque o prazo decadencial ele pausa no tempo. Aguardando a polícia aqui, né? Porque até agora a polícia não veio. Depois a gente vai ter que ligar lá de novo. Porque infelizmente, né, a polícia não só do Goiás, né, mas de todo o Brasil não gosta de atender problemas de relação de consumo, mas a polícia está aí para atender toda a população. Eles não devem gostar ou deixar de gostar, né? Se está ocorrendo um crime em flagrante delito, ou se o consumidor de alguma empresa precisa acionar a polícia para fazer um boletim de ocorrência, é obrigação da Polícia Militar vir ao local para fazer o boletim de ocorrência no local dos fatos. Você teve outros gastos? Tive. A partir do momento que o carro ficou com problema? Tive a reparação do motor que eu te falei, né? Você teve de gasto? Oi? Não entendi. Quais foram os gastos? Os gastos foi do... total daí uns 8 mil e pouco. R$8.000 de gastos após o problema com a empresa. Isso. Super Veículos. 8 mil de gastos, Uber, né? Pra cima, pra baixo. Carro era para dia a dia, né? Resolver as coisas, trabalhar, Certo. né? Infelizmente. É a embreagem? Qual que é o modo do carro? Só para me entender. Qual que é o problema do carro? A razão disso. O problema do carro hoje é a embreagem, que continua? Continua a embreagem, né? E ver outros fatos acontecendo, né? Só O carro tá resolver a estragado, embreagem né? resolve a situação, a demanda para você? Agora não resolve porque efetuou outros fatos que quando eu mandei outros fatos, arrumar, outros né, por fatos. minha conta, apareceu outros defeitos que eu tive que mandar arrumar. Sim, mas problemas que apareceram após a garantia. Eu falo assim, o problema central que te trouxe a chateação dentro dos 90 dias foi a embreagem. Resolvendo o problema da embreagem, resolve o problema para você? É igual eu tô te É que eu falando. tô te perguntando. Se for Porque às só vezes, a se for só a embreagem, às vezes eu posso ver com o meu sócio pra gente extinguir todo o desgaste. Certo. Às vezes eu resolvendo a questão da embreagem, se você falar pra mim que a gente resolve
Às vezes eu posso tentar com ele, falar, vamos abrir aqui pra gente não desgastar nem com o Guiomar, nem com o cliente, e a gente resolver a demanda sem um desgaste futuro. Às vezes eu posso tentar com ele a embreagem. Não, sim, é igual eu tô te falando. Se for No só a dia que embreagem, eu acho que eu posso ver com ele. Agora, Daniel, apareceu, é porque aí já apareceu depois dos 90 dias. O Guiomar vai concordar comigo, vai me Deixa entender. o consumidor concluir. Quando eu peguei o carro, que eu fiz a reclamação da embreagem, né, veio aparecendo outros defeitos, certo? Quando eu mandei abrir o carro para ver o que era, tinha uma bomba d'água de vocês, não sei de onde que veio, se foi da empresa de vocês, do antigo dono. O motor já tinha sido aberto. Por causa da insuficiência da bomba d'água, que tinha, ela é 8 pazinhas, tinha só 3, que não estava circulando a água suficiente para resfriar o motor, né? Então, o que aconteceu? O motor fundiu. Eu achei que tinha sido erro meu, porque, não, uma falta de óleo, alguma coisa. Mandei arrumar o carro. Quando o mecânico abriu o carro, que foi ver o motivo, foi por causa dessa bomba d'água, que não sei se é a loja de vocês que mandou arrumar o motor, ou foi anterior, que o carro esquentou e fundiu o motor. Lembrando que o consumidor só mandou abrir o carro porque a loja negou a garantia inicial e o consumidor não poderia ficar parado. Tem um vídeo que vai aparecer aí na reportagem de quando o consumidor ele foi abastecer o carro, O vazamento de combustível. deu um vazamento de combustível absurdo embaixo do carro. A gente vai mostrar no tanque, esse vídeo aí na E eu trouxe o reportagem. carro para arrumar, o mecânico falou que não tinha sido liberado da loja. Qualquer motivo de borrachinha de tanque, isso aí, até no lava-jato, dependendo da pressão, às vezes você solta uma borrachinha, alguma coisa, mas assim, o que acontece? É muito fácil a gente, um mecânico condenar o outro. Infelizmente isso aí faz parte desse mundo aí. O que acontece? Até com as provas? A bomba d'água pode estar estragada. O cara tá falando o quê? Tá falando que foi feita uma maquiagem da bomba d'água, é isso? Não. Foi que o feio, o mecânico motor foi aberto. Não por sei conta se foi por causa de voltar da à bomba loja d'água. ou foi anterior. Quando mandaram fazer o motor a primeira vez de vocês, não sei quem mandou arrumar, não trocaram as peças, não trocou a embreagem, não trocou a bomba d'água, não trocou o correio, não trocou nada. Só passou um batom no motor e passou ou para vocês, ou enfim, ou passou pro consumidor, entendeu? Então, a suficiência da bomba d'água que fez o motor meu estragar. A bomba d'água tava cansada. Ela tá tão ferrujada. Não, gastada. Ela não tá cansada, não. Ela tava morta. Ela tá enferrujada de um jeito que você fica pálido. E fora que são 8 pazinhas, ela só tinha 3. A bomba d'água durou 4 meses. Entendeu? Quando foi que deu problema Certo. no motor? Começou a dar problema no motor. Não sei, tem as datas dos trem, entendeu? Não sei a exata data. Certo. O problema é que você está requerendo a garantia dentro dos 90 dias é da embreagem, concorda? Da embreagem. Concorda, E Guilherme? por 90 motivo dias da... de garantia. Concorda que a embreagem da é o que ele está embreagem. questionando dentro da garantia? Você concorda que é a embreagem que ele está questionando dentro da garantia? O problema, ele foi comunicado de imediato, teria que trazer o veículo à empresa. Da embreagem, que foi atestado dentro dos 90 dias, com 80 dias que ele falou que saiu de viagem, foi a embreagem. O motor foi estragar. Quando foi que o motor foi estragar? Com 100 e poucos O problema dias. inicial foi da embreagem. Sim. Porém, quando o consumidor ele foi ao mecânico de confiança dele, porque a empresa recusou a dar garantia para ele, foram constatados outros vícios no veículo. Guilmar, você entende de lei, você entende de prazo, você entende de lei, você entende de prazo. Vamos lá. O que ele acionou a garantia no 80º dia foi da embreagem, que ele ligou, mandou uma mensagem para o gerente falando que o serviço não foi bem feito, tem que voltar para fazer. Depois dos 90 dias, com 110, 120, 130, eu não sei, aconteceu o problema da bomba d'água, que acarretou um problema maior. Certo. Esse é o ponto. Então, se vocês estão requerendo aqui um ponto factual
de uma prorrogação de prazo de garantia em cima do ponto específico da embreagem. Certo. O motor foi estragado, a bomba d'água com 120 dias, isso aí ele pode apresentar as provas que ele deve ter. O dia da bomba d'água estragou, deve ter a comunicação com alguém pelo WhatsApp, ele deve ter a comunicação com o mecânico dele. Responde essa pergunta para A ele. primeira vez que foi que o carro teve um problema, Chega perto aqui, irmão. quantos dias após Todo mundo a ouvir. empresa Não, devolveu? pode chegar pra trás. Ah, não, ele tá filmando todo Aí tem os mundo. microfones pra isso. Ah, sim, é porque eu não tenho microfone. A lapela pega nós tudo, tá na Ah, distância boa ótimo, aqui. ótimo. Então, quanto tempo depois a empresa ela devolveu o veículo para você? Na primeira caso, que é o primeiro que é a caso. reclamação. Certo. 30 dias. Eu refiz a reclamação, marquei a data com eles e levei o carro para eles arrumar. Só que ele só trocou a junta maçonética e não mexeu em mais nada. Igual foi a questão do vazamento de combustível, eles não arrumaram. A questão da embreagem, eles não arrumaram. Aí eu falei pro Giovanni, Certo. ele pegou e falou assim, eu vou levar um laudo, vou fazer um laudo, Certo. me entregou um laudo. Certo. Falando que o defeito da embreagem não tinha, Certo. não tinha defeito, não tinha Certo. defeito na embreagem nem no câmbio. Certo. Então, Sendo assim, que eu não reclamei de câmbio, eu reclamei da embreagem. Certo. Entendi. Entendeu? Deixa eu fazer um comentário. Posso fazer um comentário? Pode sim. Deixa eu fazer um comentário Eu estou aqui para te dar o direito de de eu resposta. falar também. Direito de resposta. Não, você é um cara muito educado, você está de parabéns, a forma que você aborda, passa conhecimento, passa segurança. Isso é muito bom para os telespectadores verem que é um rapaz profissional no segmento dele. O que eu quero dizer é o seguinte, presta atenção na pergunta que eu vou fazer. Dentro dos 90 dias, teve alguma reclamação sua referente à parte motor ou arrefecimento? Igual no caso, o motivo de eu ter visto ou estragado o carro não. foi o motor, a embreagem junto com o motor. Não, vamos lá de novo, vou fazer a pergunta novamente. Você vai prestar atenção na minha pergunta. Certo. Você vai ajudar ele a responder. Dentro dos 90 dias, teve alguma reclamação no que se refere a motor? Esquece câmbio, esquece embreagem, isso aí é Certo. outro mundo, outra gaveta. Dentro da relação motor ou parte de arrefecimento, dentro desses 90 dias, sumiu água em algum momento? Ou o motor deu algum problema? Certo, agora eu vou te responder o que você está me perguntando. Não, o dia sim que eu ou fiz não, a me reclamação. responde Não, sim ou eu não. vou te Precisa de uma detalhes por resposta mais detalhes. complexa, Eu não posso o senhor falar tá assim, tentando não. induzir o consumidor Deixa eu te falar um a negócio. resposta que O você dia- quer. Só quero a resposta só. Se teve Eu vou algum te dar a problema referente resposta. a motor. Consumidor Vou te dar a quer dar uma resposta. O dia que eu mais fiz a detalhada, reclamação você vai do entender carro. melhor. Vamos esperar. O dia que eu fiz a reclamação do carro. Ó, seu Giovanni, a embreagem está acontecendo isso e isso. Embreagem. A partir do que eu falei pra ele, igual já tá na lei, automaticamente quando você faz uma reclamação, a garantia ela é pausada até resolver o problema. Certo, da embreagem, certo. De lá pra cá, ele não resolveu o meu problema. Certo. Certo. Não ficou bom o E- serviço da embreagem. Não, nem mexeram. Não, Porque se eles tivessem abrido o motor do não, carro, às vezes- tivesse tirado pra lá, aí tinha vindo todos os defeitos. Não, a embreagem é uma gaveta Entendeu? diferente, O separada. carro, inclusive, ficou parado. Embreagem, ok. Um ok. mês parado. O que pode ter acontecido? O serviço não Entendeu? foi de pode acontecer, né? O profissional ele pode errar. Às vezes o serviço não ficou de qualidade, mas prossiga na sua resposta. É igual eu tô te falando. A partir do dia que eu fiz a reclamação, deu uma pausa, não deu? Da garantia? Da embreagem. A garantia do carro em todo. Gaveta e embreagem. Concorda Em comigo, tudo. sim ou não? Não? Da gaveta e da embreagem. Com a gaveta da embreagem. Então ele acabou de te corrigir. É gaveta e embreagem. Prossiga na sua Automaticamente, resposta. quando você faz a reclamação, não dá a pausa da garantia do Não, carro só total? da gaveta e embreagem. Gaveta e É embreagem. o problema que foi constatado O inicial. problema constatado dentro dos 90 dias foi a embreagem. Nós estamos discutindo a embreagem. Agora- O problema do motor, do arrefecimento, foi depois dos 90 Certo. dias. Aí não resolveram Então, o problema da o embreagem, ponto- certo? Certo. Certo, da embreagem. Aí ok. surgiu outros defeitos, que é o motor. Depois dos 90 dias. Ainda continua na garantia. Depois dos 90 dias. Correto. O único ponto factual da cobertura de você prorrogar o prazo, e o Omar vai concordar comigo, que ele é jornalista, mas ele tem muita noção de jurídico e de direito. Então, assim, o único ponto factual de prorrogamento a partir do momento que você acionou é da embreagem. Por isso que eu estou falando. Se a questão foi a embreagem, que foi o que ele pediu dentro dos 90 dias, não foi corrigido, eu vou dar a mão palmatória agora diante de vocês, consumidores, que eu também me coloco no lugar de vocês. O ponto de reclamação foi da gaveta e embreagem, dentro dos 90 dias, que ele acionou com 80 dias, mas aí por alguma situação ele teve que viajar a trabalho
e não pôde trazer o carro. Agora, depois de 60 dias, ele trouxe o carro. Eu estou oferecendo, então, minha mão palmatória para corrigir o ponto dos 90 dias, que é a embreagem. O problema da embreagem agora, é só se eu concluir aqui. Só concluir aqui. Pode concluir. Nesse momento agora, diante de vocês, para a gente ter uma solução da situação, que eu também me coloco no lugar de vocês, e eu sei o que é a luta de um consumidor. Eu vou oferecer a solução da embreagem para vocês, já está autorizado, já nem vou comunicar meu sócio, que é o sócio financeiro, eu vou oferecer então, eu vou corrigir a questão da embreagem de vocês. Ponto. Esse é o ponto. Se depois de 90 dias a bomba d'água estragou, que teve reverberando outros pontos, aí é outra realidade, que aí dentro do Código de Direito do Consumidor, o Guilmar pode dar uma aula para nós a respeito disso. Tá? A embreagem não tem nada a ver com o motor, Guilmar. Aí eu já vou te falar que eu tenho um pouco mais de noção que você de mecânica. A embreagem é um mundo paralelo ao motor, não tem nada a ver com o motor, entendeu? A embreagem ela impedia o carro de andar? Não. Não? O carro andava normalmente. Andava fazendo barulho. Certo. Você quer que eu já te mande a localização da empresa credenciada da loja para fazer a correção da embreagem? Eu preciso só conversar com o consumidor um minutinho. Conversa com o consumidor, então fica à vontade, tá? Ó, você acha que você deve fazer essa manutenção? Como que fica a sua embreagem? Porque juridicamente ele tem um ponto a favor. Os outros problemas surgiram só posteriormente. Aí, é que tá, né? Pode falar gravando? Oi? Vou falar gravando. No caso do celular, o carro, o motor fundiu. Certo. Por questão de erro de uma peça que já veio estragada da loja. Certo. Você viu o vídeo? Vi. Certo. Eu fiz a reclamação da embreagem e da junta maçonética e do vazamento de combustível. Ele arrumou, certo? Certo. E já os demais. E aí teve o motivo do motor ter fundido. Certo. Por causa da bomba de combustível. Então tem um vídeo com o mecânico. O motivo da bomba de combustível, da bomba d'água não tá funcionando direito, veio estragar o motor. Certo. Você quer dar prosseguimento na justiça? Eu quero, porque eu não posso ficar no prejuízo. Por quê? Certo. Não é porque eu não quero, é porque, querendo ou não, eu não tenho uma bola de cristal pra me saber o que tá dentro do motor estragado, né? E Ele tem que apresentar a nota fiscal, então. certo. Entendeu? Agora é só esperar eles terminar de conversar com os policiais aí. E também, né, depois disso surgiu os bicos de injeção que estragou, que eu mandei arrumar por minha conta. Guilmar, boa tarde, tudo bom, sargento? Segundo sargento, beleza? O que é que tá acontecendo aí? Ligou pra Polícia Militar? A gente veio aqui porque o consumidor comprou um carro aqui na Super Veículos e esse carro ele deu problema e a empresa no momento está se recusando a dar a garantia total do carro, né? A empresa ela acha que só deve dar a garantia do câmbio, né? E a gente precisa de um boletim de ocorrência para registrar isso e também a emissão da nota fiscal, porque a não emissão de nota fiscal ela é crime previsto lá na Lei 8.137 de 1990, artigo 1º, inciso 5º, negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento equivalente, pena reclusão de 2 a 5 anos. Quanto tempo vocês compraram isso aí, Clay? Do dia que eu fiz a reclamação até o dia que eu comprei dia 2 Dia 2 de quê? de fevereiro. Eu comprei o carro. Em seguida que eu comprei o carro, eu já tive reclamação com eles, falando que o carro não tava, tinha algumas coisas que estavam em defeito, né? Que era junta maçonética, embreagem e vazamento de combustível. Mostrei, mandei um vídeo pro gerente, explicando pra ele, falando pra ele, certo? Ele, não, leva o carro pra mim que eu vou mandar arrumar. Levei o carro ficou lá 2 dias, eu deixei um dia, peguei no outro dia à tarde, né? Voltei, quando eu abasteci o carro de novo, continuou o mesmo vazamento, mandei um vídeo pra ele, ele pegou e falou assim, o carro não tá mais na garantia. Aí teve a viagem, eu tive que viajar pra São Paulo pra trabalhar. Viajei, antes de eu viajar eu falei pra ele, Sr. Giovanni, eu estou fazendo a viagem hoje, o paciente ganhou uma vaga no hospital e ele tem que ir pra lá fazer o tratamento dele e eu tava já agendado pra essa data. E aí eu falei pra ele, ele falou, não, combinado. Quando eu chegasse eu podia trazer o carro pra poder fazer a revisão que ficou faltando, né? Aí eu fui mandar mensagem pra ele e mandou um texto, que eu peguei o carro dia 7/2, que já tinha passado a garantia, que não cobria mais. E continuou o mesmo vazamento de combustível, né? E a embreagem do mesmo jeito. Vocês têm um contrato que foi firmado com ele aí? Tem um contrato? Da compra do carro? Ah, Sim. tem aí, só dá uma olhada. Pode sim.
Você que é o proprietário do veículo? Isso. Esse documento. Sobre veículos. Isso aqui é uma conversa com a empresa. Tá. Lembrando que o prazo decadencial ele foi pausado de inicial, por quê? Porque o problema que não foi solucionado desde a primeira vez que ele trouxe o carro para garantia, ele foi comunicado antes dos 90 dias. Então, o prazo decadencial, conforme o parágrafo 2º do artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor, ele pausa no tempo. Ele não pode continuar correndo. O que é o... Tudo bem? Essa Foi na delegacia do consumidor já? Não, a gente não foi não. Nem no PROCON, nada. Nada. Esses são os órgãos que vão. O seu direito está correto, inegável isso aí. Inclusive quanto. O consumidor ele pode acionar uma equipe de reportagem inicial, mas se caso com a equipe de reportagem não for solucionado, a gente dá prosseguimento sim na justiça. A gente oferece assessoria jurídica grátis para o consumidor, ele vai ter um advogado totalmente custeado por nós e pode ter certeza que aqui o consumidor ele não fica desamparado. Enfim, não tem muita dúvida quanto à situação da garantia, até porque foi informado antes, né, do fim da vigência do prazo. O papel propriamente dito da garantia é suprido pelo contrato, então também a gente não tem dúvida quanto a isso. Aqui é um instrumento legítimo de garantia. Precisa só registrar um boletim de A ocorrência. questão o âmbito da Polícia Militar que é muito limitado. Delegacia aberta hoje, Central Geral de Flagrantes. Então, onde é que isso aqui deve ser registrado? Junto ao PROCON e junto à Delegacia do Consumidor na Avenida Independência. Esses são os meios que a gente orienta aqui, tanto com infrações tributárias quanto... Olha só, deixa eu pontuar aqui a realidade. O consumidor, ele entrou em contato com a loja no 80º dia, falando que não tinha sido corrigido os pontos. De antemão, o meu funcionário não se negou, né, cumpriu o contrato, pode trazer o carro aqui. E aí ele viajou para São Paulo. Voltou agora depois de 60 dias ou mais, falando do ponto. O ponto que ele questionou lá atrás, dentro da cobertura do consumidor, é 90 dias, todo mundo sabe disso. O Código Consumidor está aí para todo mundo tem noção. Agora ele está requerendo que apareceu outros pontos, só que eu estou explicando para ele. Falou, ele é um jornalista muito bom, se expõe bem, boa oratória, parece que conhece um pouco da noção de direito. Só porque o ponto que abre uma nova garantia é do ponto que ele questionou, que é o da embreagem. Isso aqui, já de antemão, eu falei, se você quiser, eu já autorizo a troca da embreagem. Esse é o ponto. Não, porque tem outras questões. Outras questões abriram depois dos 90 dias. Outras questões aí já, a cobertura, o Código Consumidor já não cobre. O Código Consumidor, ele é bem explícito em cima dos 90 dias. Então você tem que, o ponto factual aí do questionamento é a embreagem. Da embreagem vai ser corrigido. Agora, se você quiser questionar outras coisas além e quiser ir acionar o direito está aí para todos, a justiça está aí para todos. O Estado está aí para fazer a regulação. O ponto que eu imagino que ele queira tratar é o seguinte: uma vez que houve uma reclamação, independente de outras situações mecânicas terem surgido depois dos 90 dias, é a figura do prazo decadencial aqui, né? Que uma vez que foi levantado um ponto, ele deixa de correr. Mas independente disso, aqui não é a Polícia Militar que nesse contexto vai resolver. Isso tem que ser tratado no PROCON e a Delegacia do Consumidor. É isso que vai até respaldar uma eventual ação depois. Certo. Né? Então não adianta aqui a gente tá... É o próprio PROCON que vai te ajudar a fazer a leitura desse momento para te conduzir, para você avançar ou não. É isso que o tenente falou. Todas essas situações envolvendo, por exemplo, infrações tributárias, que seria a situação da nota fiscal, ou das questões atinentes à defesa do consumidor,
Avenida Independência, Delegacia Especializada. E os outros órgãos. Infração tributária é considerado crime. É uma cláusula penal, tem uma cláusula penal. Mas é a justiça que vai determinar. Não, a lei já determina. Sim, a lei determina, mas a quem nota determina. fiscal, ela deve ser emitida. Sim, mas quem vai. Negar ou deixar Quem de fornecer quando obrigatório. Foi negado? Se Falei for- pra você que meu departamento ele não tá funcionando no sábado, que não é dia útil, então eu não sou Certo. obrigado a te passar hoje, segunda-feira, se você quiser, eu consigo te passar. Mas o senhor vai emitir Não segunda-feira, então? Não tô se negando. Beleza. Entendeu? Então eu te falei, desde quando você chegou, eu abri aquela salinha escura lá e falei, ó, meu departamento não funciona sábado, segunda-feira você pode pegar comigo. Então, Bora fazer o seguinte, então, a gente vai encerrar aqui, fazer o boletim de ocorrência, encerrar essa reportagem. Se você emitir essa nota fiscal até segunda-feira, a gente vai comunicar também que foi emitida a nota fiscal no final da reportagem. Se você tiver mais alguma coisa de direito de resposta para Não, meu direito de resposta foi bem posicionado e tá filmado tudo pelo rapazinho aí, tá? Ele tá Beleza, filmando então. já tem mais de hora. Eu me posicionei bem, eu mostrei o outro lado da moeda, porque tudo na vida tem os dois lados. A loja é séria, a loja da garantia. Apareceu outros pontos de desgaste no carro, mas foi depois dos 90 dias. E eu, de antemão, falei pra ele, falou, ó, o ponto que você reclamou dentro dos 90 dias foi a embreagem. Esse ponto aí, eu nem vou comunicar meu sócio, que tá aqui do lado, já vou autorizar que é a troca da embreagem. Outros pontos são inerentes de um carro usado. Todo carro usado, ele é de natureza usada e tem uma vida pregressa. Né? Então, essa é a realidade do carro usado. Entendeu? Então, assim, se precisar da embreagem, você que está nos ouvindo agora, você telespectador, a Super Veículos é uma loja séria e vai ser corrigido porque você atentou bem. Ah, não, Daniel, mas foi pontuado dentro dos 90 dias que a embreagem não ficou de qualidade, ficou mal, não ficou bem resolvido. Nem Vai ser abriu o carro corrigido. pra olhar o que é. Vai exato. ser corrigida a embreagem. Eles fizeram um Não tem problema. laudo dizendo que não tinha nada E no outra carro. coisa, E o Guilmar, papel tá aqui se dizendo. você achar melhor, eu até faço diferente. Se você achar melhor, eu posso. Você pode fazer o orçamento da embreagem na sua mecânica, que eu mando o pagamento lá no Pix, sem problema nenhum. Tá? Que aí a gente já finda já essa situação. A gente vai encerrar essa reportagem. A gente vai ter uma conversa com o nosso jurídico também, né? Para saber que às vezes ele pode aceitar esse problema, resolver o problema da embreagem, ou às vezes não. Vamos ver o que o nosso jurídico diz a Tá respeito bom. disso. Você quer pegar meu telefone? Olha, Eu a vou te gente tem um passar. Você tem telefone aqui. Então, do Giovanni. Gente, obrigado, viu? Obrigado. Qualquer coisinha, eu tô à disposição. Tenente, muito obrigado. Só finalizar o boletim de ocorrência mesmo. Isso, aí qual é a questão? A central de flagrantes, ela consegue fazer, mas eu oriento. Vocês a não estão guardar fazendo boletim de ocorrência aqui no Goiás? Não, Assim no local dos fatos em loco? Polícia Militar não faz boletim de ocorrência. Delegacia tá tudo fechada hoje, né? Aí a central de flagrantes, que inclusive é aqui próxima, faz. Certo. Mas essa aqui é qual é a situação que eu oriento. Hoje é sábado, todas as delegacias convergem na central de flagrante. Todos os crimes para lá. Primeiro, lotado e a falta de um atendimento especializado. O que eu oriento? Segunda-feira cedo, 8 horas da manhã, Avenida Independência. Uma delegacia que está ali só para isso. Então, se não vai ter fila, aí vai ter um atendimento que está acostumado a lidar com isso. Provavelmente aqui não é tão comum na central de flagrantes. E aí, fazendo registro em PROCON, fazendo na delegacia do consumidor, independente da discordância aqui, né, as partes são obrigadas a cumprir a lei. Não cumpriu, aciona a justiça, né, para, enfim, seguir no âmbito. Eu agradeço pela atenção aí, segundo tenente, segundo sargento. Obrigado. Beleza? Vocês foram muito cordiais, muito educados. Infelizmente, na Polícia Militar, não só no Goiás, mas no Brasil todo, existem algumas maçãs podres, né, que infelizmente desonram toda a corporação. Já chegam com total truculência, eu não autorizo a gravar, nem nada disso, mas vocês aqui mostraram que vocês estão totalmente preparados para exercer a função da Polícia Militar. Beleza? Bom trabalho pra vocês aí. Fala pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? A gente, né, foi lá tentar resolver, né, amigavelmente, eles não quis resolver. Ele me fez uma proposta muito recusável. Infelizmente, tive que recusar. E então, a gente pediu a nota, né, eles me reenviaram a nota fiscal hoje, né, no prazo combinado. E é isso, né. A proposta que eles fizeram não foi muito adequado, né, pelo acontecido.
E vamos ver o que a gente vai dar daqui pra frente, né? Da continuação, né? E brigadão e uma boa noite.